Bom, então, nós vamos dar início, então, à apresentação do Lázaro Valverde. Ele tem um projeto de conclusão do curso, que é uma série de podcasts que usa como pano de fundo a questão de histórias de fé. Então, como é que funciona? Normalmente, o Lázaro faz uma apresentação do trabalho dele, depois a gente passa a palavra para os nossos dois convidados, para o Ricardo e para o Gilmar. Cada um deles pode ou fazer a arguição, os comentários. Isso não é uma banca de mestrado, é um trabalho prático de conclusão de curso. Então, é um projeto jornalístico, eminentemente jornalístico. Então, cada um de vocês faz os comentários, aí vocês optam. Se vocês querem dialogar com o Lázaro, se vocês preferem fazer uma apresentação e depois o Lázaro responde. Então, é algo muito informal, sobretudo agora com essa questão, né, de pandemia, etc., que a gente tem alguns limites tecnológicos. Então, o mais importante também é que vocês desliguem o microfone quando o Lázaro estiver apresentando e nós também, né, quando vocês estiverem fazendo os comentários. Tá bom? Quanto tempo nós teremos para o comentário, professor? Só para eu saber aqui. Quanto tempo cada avaliador tem para o comentário? Olha, normalmente o pessoal tem feito o seguinte, tem feito uma apresentação entre 10 e 15 minutos e depois os comentários também nessa base de 10, 15 minutos, se alguém precisar se estender um pouco, não tem problema nenhum. Mas é uma coisa bem informal, já que, como eu falei, não é uma monografia, né? Não é um trabalho acadêmico no sentido da monografia, é um trabalho acadêmico que a gente chama de trabalhos práticos, né? São trabalhos que procuram mostrar que o estudante está preparado para exercer essas funções no mercado de trabalho. Na verdade, que ele domina as técnicas jornalísticas e de produção, etc. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou passar primeiro a palavra para o Lázaro para fazer a apresentação. Ok, gente. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Só me avisem se vocês conseguem ver a apresentação, por favor. Que eu não consigo olhar o chat agora. Conseguem? Pode. Perfeito. Ótimo. Bom. Ok, tudo bem. Bom, vamos começar. Primeiro, eu gostaria de agradecer o professor Santoro por ter aceitado participar desse projeto como orientador e também ao Ricardo e ao professor Zibordi por aceitarem participar da banca. E, bom, meu projeto é o História de Fé, podcast storytelling sobre fés pentecostais e neopentecostais paulistanos. Para começar, eu quero começar fazendo uma contextualização sobre o podcast storytelling e o ouvinte brasileiro de podcast. O storytelling, de acordo com o artigo de Meg Hugh, de 2016, trata-se de um gênero que mescla trechos sonoros gravados fora do estúdio com uma narração da informação, um formato que já era explorado nos anos 20 e 30 pela BBC, e ele voltou à tona nos anos 2010 com podcast, principalmente com o podcast Serial, lá nos Estados Unidos. E sobre o ouvinte brasileiro, ele tem um perfil, né? O perfil dele geralmente é um millennial, que tem de idade média uns 28 anos, é bem escolarizado, tem pelo menos 57% deles tem ensino superior completo, e em relação à classe social, 59% deles fazem parte da classe B e outros 1/4 fazem parte da classe C. A fonte desses dados estão na Pod Pesquisas, né, de 2018, 2019 e 2020, da Associação Brasileira de Podcasters. Agora, passando para a contextualização do assunto mesmo que eu tratei dos evangélicos no Brasil. Houve um crescimento nos últimos 50 anos. Se a gente for pegar os dados do Censo Demográfico de 70, só 5% dos brasileiros eram evangélicos na data dessa pesquisa, e 40 anos depois, os evangélicos passaram a ser 22% da população.
o IBGE os divide em evangélicos de missão, evangélicos de origem pentecostal, juntando pentecostais e neopentecostais, e evangélicos não determinados. Entre a população brasileira, os evangélicos de origem pentecostal são 13% da população brasileira, e pegando os dados um pouquinho mais recentes, né, do Datafolha, que o Datafolha fez uma pesquisa em 2019, e dos respondentes, 31% eram evangélicos, que já mostra que provavelmente no próximo censo os evangélicos serão uma parte ainda maior dos brasileiros. E, bom, já que o IBGE junta, né, pentecostalismo e neopentecostalismo, e eu estou tratando disso no podcast, é bom explicar só as diferenças entre esses dois grupos. O pentecostalismo clássico, ele chegou no Brasil em 1910, na década de 1910, e eles têm duas características, né, principalmente a glossolalia, que é o falar em línguas, que é uma coisa que é retratada no livro da Bíblia de Atos, né, eles advogam a continuidade dessa expressão religiosa. Eles também trouxeram regra de usos e costumes, em que, por exemplo, mulheres não podiam usar calças, homens tinham que fazer a barba, etc. Eram regras que eles tinham. E o neopentecostalismo surge no Brasil no final dos anos 70, com a Igreja Universal, e ela tem outras características. Por exemplo, as igrejas neopentecostais divulgam, né, e pregam a teologia da prosperidade, que associa a oferta que o fiel dá à igreja com bênçãos materiais. Falam bastante também de batalha espiritual, falando de uma batalha entre Deus e o diabo, os demônios, associam bastante os demônios a cultos afro-brasileiros, e, por outro lado, eles rompem com as regras de uso e costumes que o pentecostalismo clássico tinha, né? A fonte desses dados está no livro Neopentecostais, do professor Ricardo Mariano. E falando um pouco mais sobre o contexto do lugar onde se situa as entrevistas, né, o podcast que eu fiz, foi na Avenida Celso Garcia, e lá, por um levantamento que eu fiz na época da pesquisa, a gente encontrou 26 igrejas, né, só naquela avenida, e a maioria eram pentecostais ou neopentecostais. Das igrejas que foram visitadas para a pesquisa, 3 eram neopentecostais, a Universal, a Mundial e a Plenitude, e uma pentecostal. É bom lembrar que a Mundial saiu da Universal, a Plenitude saiu da Mundial, né? E o critério para escolhê-las foi que elas tinham um poder midiático, seja tendo um programa de TV, ou, em alguns casos, até controlando uma emissora. E por que eu escolhi essas igrejas, né? Dando um pouco mais das razões para isso. Eu escolhi por causa da relevância entre os evangélicos, como eu disse, né? Os evangélicos pentecostais e neopentecostais são a maioria entre os evangélicos brasileiros. Eu tinha um conhecimento superficial dessas denominações, nunca tinha participado dos cultos daquelas igrejas específicas, e eu estava partindo do ponto, né, o podcast parte do ponto de que o ouvinte não evangélico, ele tem um desconhecimento ou um conhecimento mais rudimentar do que eu, né, e eu busquei também diferenciar, né, já que o IBGE junta essas duas classificações, eu tentei diferenciar o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Por isso, qual que era o meu objetivo nesse podcast? Era contar minha trajetória na pesquisa para fazer uma mediação entre o ouvinte, provavelmente não evangélico do podcast no Brasil, e o fiel entrevistado. Com isso, né, tem algumas diferenças, né, isso justifica por uma diferença. Como eu mostrei anteriormente, cerca de 60% dos ouvintes de podcast são de classe B e têm ensino superior completo, né, pelo menos. E enquanto, pegando dados do Datafolha de 2019, 68% dos evangélicos têm renda de até 3 salários mínimos, e colocam eles na classe D, e só 15% têm ensino superior completo. Então, tem uma diferença, e eu quis fazer essa mediação no podcast. Bom, agora tratando diretamente do conteúdo do podcast História de Fé. Como que eu quis fazer essa mediação? Em 4 linhas mestras, 4 temas que guiaram o meu conteúdo. Eu procurei expor os estereótipos de generalizações sobre os evangélicos, contextualizar o meu lugar entre os evangélicos brasileiros para o ouvinte, explicar características das igrejas visitadas e deixar que os fiéis expliquem suas crenças, né, por meio das entrevistas. Sobre os estereótipos, isso eu coloco logo no primeiro episódio, que é mostrar, às vezes, uma visão que se tem de fora, de que, às vezes, as lideranças de grandes igrejas são
gananciosas, moralistas, ou elas só estão em busca de poder político. E eu mostro como isso acaba levando a um apagamento da diversidade entre as igrejas evangélicas no Brasil, e até levando uma visão de pessoas de fora que os evangélicos só são ignorantes e uma massa de manobra política. Logo depois, eu contextualizo o meu lugar entre os evangélicos brasileiros. Eu conto um pouco da trajetória da minha família, né, e mostro como eu sou filho de uma geração que fez a transição entre igrejas pentecostais ou tradicionais para o neopentecostalismo, mostro como isso aconteceu na minha família, e como essa transição tem algumas características. Por exemplo, tem a influência da música gospel, mas também tem uma herança da contracultura evangélica, a resistência do que os evangélicos geralmente chamam de coisas do mundo, né, que são música secular ou um outro filme que toca em assunto que os evangélicos veem como uma coisa que não seja saudável e tem uma barreira em relação ao consumo de algumas coisas. Bom, nos episódios tratando das igrejas, eu tentei mostrar as ênfases que cada uma dessas igrejas tinham. Então, por exemplo, a Mundial, ela tem a ênfase nos milagres que acontecem nas igrejas, e eu mostrei isso. Na Adebras, tem uma questão da história da igreja ter usos e costumes, hoje não tem mais, mas ele está na história dessa denominação, e eu mostrei como que os fiéis daquela igreja veem a questão da conversão, o que aconteceu, o que mudou depois deles virarem evangélicos. Na Universal, eu retratei um pouco de como que eles falam de batalha espiritual e de teologia da prosperidade, e na Plenitude eu dei mais ênfase para uma coisa que acontece bastante na igreja, que também é uma ênfase da igreja, que é o batismo com o Espírito Santo. E eu também expliquei sobre a liturgia e a organização interna dessas igrejas. Bom, e nas entrevistas, eu procurei deixar os fiéis explicarem suas crenças. Então, por exemplo, sobre teologia da prosperidade, no episódio 1, eu narro uma conversa que eu tive com uma fiel da Universal, e ela explica como que ela vê a questão de teologia da prosperidade. No episódio 5, eu mostro como isso se desenrola num culto da igreja. Sobre o processo de conversão, eu pergunto, principalmente nos episódios 3, 4 e 6, o que mudou para os fiéis quando eles saíram, né, do mundo, saíram de um contexto não evangélico e foram para a igreja evangélica. Eu mostro também as visões políticas que eu consegui encontrar tanto gente dando posicionamento à esquerda quanto à direita. No episódio 2, por exemplo, uma fiel fala que ela gosta da aproximação do apóstolo Valdemiro da Mundial com o presidente Bolsonaro, enquanto no episódio 3 tem um fiel da Adebras que fala que não gosta do Bolsonaro e prefere votar no PT, um partido à esquerda. Eu também tratei da questão da cura e a batalha espiritual, como que, em alguns casos, que os fiéis tiveram experiência de cura, como que eles viam isso, né, como que elas viam isso, essa experiência. E, em alguns momentos, eu interferi para explicar alguns pontos específicos. Por exemplo, quando a fiel do episódio 6 fala que ela fez um ato profético, como eu estou partindo do pressuposto que o meu ouvinte não é um evangélico, eu procurei explicar o que significa o ato profético, para mostrar, para dar essas explicações, para contextualizar melhor o depoimento. Bom, sobre as dificuldades e as facilidades que eu tive durante a pesquisa, durante a realização do podcast. Eu tenho, por ser evangélico, um conhecimento da cultura evangélica no geral, assim, e isso me ajudou a construir a narrativa, a fazer as entrevistas, tal, e até me inserir nas igrejas. Isso me ajudou também, quando eu me identificava como evangélico, ajudou em conseguir com que as pessoas falassem, e ajudou também durante a realização das entrevistas. Teve gente que por exemplo, foi mais simpático quando eu falei que era evangélico, e quando usava um termo que é próprio do linguajar evangélico, digamos assim, eu pedia para a pessoa explicar mais, tal, porque eu sabia que eu conhecia por ser evangélico, mas provavelmente um ouvinte não evangélico pediria alguma explicação a mais. As dificuldades chegaram nas questões de captação mesmo, né? Eu tive algumas limitações para entrevistar. Por exemplo, no episódio 2, eu tinha uma situação que eu estava num lugar com muita pessoa, numa roda de conversa, mas eu precisava fazer a entrevista naquele momento, porque eu provavelmente não teria uma segunda oportunidade de falar com a pessoa que foi entrevistada.
e em alguns momentos tinha algum problema com o posicionamento do gravador, mas a edição buscou reduzir esses problemas de qualidade. E, bom, como conclusão, eu cheguei à conclusão que eu consegui comunicar sobre as igrejas aos ouvintes não evangélicos, ao mesmo tempo que eu contextualizei o depoimento dos fiéis sem reforçar as generalizações e estereótipos. E essa conclusão aparece em síntese nos 3 pontos que eu mencionei no 6º episódio, né? Que eu falo que eu tenho discordância com as igrejas que eu visitei, mas para entender e ser justo com o retrato daquelas igrejas, daqueles fiéis, é importante entender a visão de mundo deles e compreender a importância da fé na vida dessas pessoas. E além disso, né, eu termino falando que as igrejas vão além só da TV, elas chegam na vida das pessoas, trazem cura, às vezes elas vão para a igreja porque elas se sentem bem lá e a igreja passa uma mensagem de esperança. Bom, essas foram as minhas referências e eu agradeço aqui. Muito obrigado. Ok, Lázaro, obrigado aí pela apresentação bem objetiva que você fez, foi bem importante. Tá? Então, agora, seguindo o nosso método de trabalho, a gente passa a palavra para os nossos convidados. Inicialmente, Ricardo, a gente costuma passar para o convidado de fora. O professor Marcos Cibordi, ele participa mais intensamente lá da USP. Então, eu passaria primeiro a palavra para você, Ricardo, para você fazer os seus comentários. E você opta se você quer dialogar com o Lázaro, se você prefere falar, o Lázaro anota e depois responde ou comenta o que você apresentar. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado, Santoro. Eu ia sugerir, inclusive, na verdade, que começasse com o Marcos para eu imitar o Marcos, mas eu posso fazer também. Eu gostaria de fazer algumas considerações. Essa roubada, eu não sou exemplo. Tá certo. Eu queria começar fazendo alguns comentários e queria fazer algumas perguntas no final para o Lázaro. E quanto tempo eu tenho, Santoro? Olha, a princípio, a gente tem entre 15 e 20 minutos, mas você fica à vontade de ser mais ou menos. Isso não Ok. Tá bom? Fica bem à vontade. Eu, assim como o Lázaro, também comecei como jornalista já sendo um frequentador de igrejas evangélicas, já sendo de uma igreja evangélica de missão, segundo o IBGE, uma igreja que nós chamamos de tradicional, e sempre me senti muito à parte, ou muito diferente, embora não tenha nenhum caso de desrespeito, de preconceito específico para contar, mas acho que o Lázaro, o grande ponto positivo que eu vi no trabalho do Lázaro, ou especialmente na iniciativa do Lázaro, é de se colocar como alguém que detém alguns signos, que detém alguns conhecimentos preliminares de uma subcultura, que é uma subcultura crescente no Brasil, e que é pouquíssimo coberta pela imprensa, né? Quando a gente tem uma assessora espiritual de um presidente como o Donald Trump, como a Paula White, que é uma maluca completa, as excentricidades teológicas dela são discutidas pelo Washington Post, são discutidas pelo New York Times, são assunto para a grande imprensa. Tem gente na revista Rolling Stone, por exemplo, para cobrir esse tipo de fatia importante da cultura americana. E a gente tem hoje um governo que é montado muito espertamente, muito habilmente em cima dos signos, em cima dos acessórios dos evangélicos, que é tido pelos próprios evangélicos como cristãos, né, surpreendentemente, por dominar esse linguajar, por dominar esses acessórios, né? E quando a gente tem um presidente que se ajoelha diante
de um bispo como Edir Macedo para ser ungido rei, para ser ungido como o profeta Samuel ungiu o rei Davi, a maior parte dos jornalistas entende a manobra política, mas não entende o que isso significa para toda a plateia de evangélicos que está vendo isso ali, e está vendo isso em casa e que vai ver no YouTube. A força, o poder, o significado disso continua passando ao largo da imensa maioria de nós, jornalistas. A minha área de atuação sempre foi a área cultural, de modo que eu pouco coloquei a mão na massa nesse assunto, como o Lázaro está se propondo a fazer desde o seu TCC, mas em determinado momento dessa última campanha presidencial eu me senti quase que uma necessidade física de tirar de mim esse assunto, e publiquei um livro chamado E a Verdade os Libertará, que é muito gentilmente citado no podcast, inclusive. E de fato, eu tive respostas muito interessantes de pessoas ligadas a movimentos de esquerda, a partidos de esquerda, partidos mais progressistas, que me procuraram para propor uma autocrítica do quanto os governos e os movimentos progressistas ignoraram 30% da população brasileira, né? E eu costumo dizer nas entrevistas que, assim, os movimentos identitários, por exemplo, têm muita facilidade para localizar o transgênero, o negro da periferia do bairro X, né, tocador de lundu, mas tem dificuldade de identificar e de dialogar com 30% da população brasileira. Eu fiquei muito feliz de muita gente ligada a movimentos progressistas ter dado essa repercussão de que foi um erro, e sem dúvida eu acho que foi um erro. Então eu acho que essa é a minha consideração inicial. Eu queria fazer essa menção à importância, independentemente da qualidade, falarei disso daqui a pouco, mas independentemente, eu queria elogiar o expediente do Lázaro, a necessidade de que haja mais jornalistas que dominem esse linguajar, que dominem essa subcultura de verdade, porque ela é importante, e porque ela tem crescido, e porque ela precisa de representatividade. Eu acho que o momento em que ela viu a sua representatividade nas mãos de um político em Brasília, que para o carro para falar com os pastores na calçada, ela se colocou à disposição desse político, e podia ser qualquer político, né? Não podia ser qualquer político. Eu acho que então é muito importante que a gente tenha gente desse lado disposta a investigar esse fenômeno pelo lado de dentro mesmo. Bom, dito isso, eu queria falar um pouco mais do podcast em si, e eu queria dizer que eu gostei bastante do formato. Eu acho que o podcast é um formato que tem crescido no Brasil, e falo isso como uma das pessoas que fez um dos primeiros podcasts, mas em 2005 eu estava fazendo podcast. Eu não consigo imaginar quem pudesse estar ouvindo em 2005, né? Nem eu acho que eu escutava em 2005, mas o fato é que eu já estava fazendo. A gente teve uma ressurreição desse formato há uns 2, 3 anos atrás, e como jornalista, como editor, me incomoda muito que o formato de podcast reinante no Brasil seja o de mesa redonda, né? Seja o de eu costumo dizer de programa de fofoca, né? Que, aliás, é o formato reinante em todo o jornalismo brasileiro, né? Se a gente ligar nesse momento na Globo News, tem gente, né, na mesa de fofoca lá, falando: nossa, vocês viram o que o ministro falou, o presidente e tal. E, ok, tem podcasts muito legais nesse formato, mas eu acho que um ponto positivo e ousado da parte do Lázaro foi de fugir desse formato e tentar oferecer esse formato chamado storytelling. Eu confesso que, como alguém que também trabalhou bastante para comunicação corporativa,
o termo storytelling sempre era usado para um tipo de conteúdo patrocinado que você oferecia para marcas que quisessem contar a sua história. Essa era uma das perguntas que eu tinha anotado para fazer para o Lázaro, mas ele espertamente respondeu na primeira tela da apresentação dele, o uso do termo storytelling. Eu acho que a grande virtude ali do podcast dele foi dar voz às pessoas. Eu acho isso realmente muito legal. Eu acho que a gente tem uma tendência, e digo isso como jornalista e como alguém que ainda está ligado à instituição chamada Igreja Evangélica, de tratar as pessoas no atacado, né? Os evangélicos, eles têm o que dizer sobre os homossexuais, eles têm o que dizer sobre os comunistas, eles têm o que dizer sobre os jornalistas, eles têm o que dizer sobre a Globo, e é sempre no atacado, né? Nós transformamos as pessoas em grandes categorias humanas, né? Assim como nós, jornalistas, temos muito que dizer sobre os evangélicos, os pentecostais, os neopentecostais, e, na verdade, não somos isso, né? Eu não sou assim, o Marcos não é assim, o Santoro não é assim, o Lázaro não é assim. Nós temos nossas especificidades, e eu acho que esse é um grande desafio não só para a igreja, quanto para todo mundo que trabalha com gente, né? E eu acho que essa interseção entre igreja e política e comunicação, ela precisa partir do viés do ser humano, né, da especificidade do ser humano. E eu acho que isso foi uma solução de formato muito, muito justa e muito inteligente. E eu acho que isso é o meu grande ponto a favor. Acho que o grande senão desse podcast, de fato, a qualidade sonora, né? Eu acho que ele precisaria de um requinte de edição ali maior, ele merece um requinte de edição maior. Esse problema é atenuado pelo fato dele ser curto, né? Eu imagino que teríamos problemas se ele fosse muito mais longo do que de fato ele é. E eu acho que esse ponto seria a minha consideração final, antes de fazer uma pergunta simples, mas o que eu queria dizer é que o jornalismo hoje, ele, infelizmente, ele requer do jornalista muito mais do que habilidade para escrever, ou para fazer uma locução, ou para editar. Ele requer uma capacidade renascentista, até cruel, né? Cruel. Eu costumo dizer que é muito cruel que um jornalista precise saber empreender, né? É triste isso, porque nem todo bom repórter é um bom empreendedor, nem todo bom editor sabe montar um PowerPoint para ir vender o seu projeto na rua, mas essas pessoas vão ter dificuldades no futuro, né? E eu digo isso porque eu recomendaria que o Lázaro, de posse dessa boa ideia e desse bom formato do podcast, entendo também que num ano como o que a gente teve, 2020, todas as condições para execuções tão excepcionais, né? Vamos para um lugar mais silencioso, ou vem comigo para não sei onde, ou me leva, é sempre difícil, mas devo fazer essa ressalva sobre as condições de captação. E o que eu queria perguntar, Lázaro, para encerrar minha participação aqui, é se você tinha pensado nesse podcast como uma série, com começo, meio e fim, ou o início de uma série, de um programa que pode não ter fim. Eu acho que isso faria toda a diferença, a sua resposta, e depois eu posso até comentar por quê. Bom, eu pensei numa coisa que se fechasse nesses 6 episódios mesmo. Eu acho que o tema, né, como um todo, falar sobre evangélicos no Brasil e tratar isso usando um podcast storytelling, seria possível fazer outros recortes. Então, por exemplo, se eu tratei
das igrejas pentecostais e neopentecostais, dá para falar, por exemplo, também dos desigrejados, e fazer um outro podcast só sobre esse tema. Quando eu desenhei o projeto, eu pensei em acabar nos 6 episódios. Eu acho que outros produtos podem ser feitos sobre esse assunto também. A consideração que eu faria, a impressão que me passou, é de que ele tem muito potencial para ser um produto fixo, semanal, entrevistando pessoas, porque as especificidades não acabam em 6 exemplos, né? Elas continuam. Eu acho que se você tiver 25 anos de podcast Histórias de Fé, você vai ter, meu Deus, 25 vezes 54, não sei fazer essa conta, mas você vai ter centenas e centenas de histórias diferentes umas das outras, né? Porque talvez a grande mensagem do teu podcast seja que as pessoas são únicas, né? E talvez no meio dessa especificidade das pessoas brotem os jargões, né? Eu achei muito dolorido até aquela senhora, que ela repete uma série de jargões ali. Isso, quando você pergunta sobre o Bolsonaro, ela fala, não, porque ele é meio chucro, mas ele tem bom coração, mas melhor ele do que o PT, ou sei lá o que, sabe? Uma série de memes ali em forma de... É quase um randomizador de clichês, assim, sabe? E aquilo me doeu, assim, porque de fato é uma ação das redes sociais, dos memes, dos WhatsApp sobre as pessoas. É uma desumanização das pessoas, quase, né? Quando as pessoas vão perdendo sua própria especificidade, sua própria humanidade, vão se transformando em memes humanos, né? Mas, enfim, essa era a consideração que eu teria para fazer. Acho que passaria a palavra para o Marcos já, a não ser que o Santoro queira que eu faça mais alguma coisa, eu estou à disposição também. Na verdade, é isso mesmo, o espírito é esse, Ricardo, e eu aprendi muito com algumas coisas que você falou. Foi bem interessante, uma visão, para mim, bem clara de alguém que é jornalista e trabalha com, enfim, nesse meio de relacionamento. Muito obrigado, eu gostei muito do que você falou. Eu que agradeço. Por favor, é sua vez, Marcos. Bom, gente, eu também agradeço muito. Eu gostei também muito do que o Ricardo falou, foi bastante conceitual, eu concordo. Eu conheço o Lázaro já há algum tempo, vou olhar aqui bastante no relógio aqui do lado para não estourar os 15 minutos. Eu conheço o Lázaro há bastante tempo e, felizmente, a gente teve a oportunidade de conversar sobre muita coisa. Eu orientei num trabalho de iniciação científica de onde sai esse trabalho que ele apresenta agora. E só retomando alguma coisa que o Ricardo falou, só para reiterar que eu concordo, veja, o jornalismo tem, entre os vários problemas que o jornalismo tem, eu não quero aqui fazer uma execração do jornalismo, porque eu sou jornalista, amo minha profissão, mas entre os vários problemas que o jornalismo tem, e que ele vem sendo agravado com o mundo virtual, é justamente renunciar a ir verificar aquilo que está acontecendo no mundo natural, real, das coisas e tal. Então, veja que nós temos ali no bairro do Brás 26 igrejas numa rua, e eu já dou aula há um bom tempo e estou na imprensa, e é a primeira vez que eu vejo alguém indo lá e falando com essas pessoas. Então, isso é assustador, na verdade, isso é assustador. Então, eu queria começar reiterando que concordo com a observação do Ricardo de que os jornalistas têm uma série de opiniões marcadas a respeito de vários temas marcados, e que tem coisas que estão aí. Eu não acho que eu vou chamar aqui de crentes em geral, porque é uma expressão comum, eu não acho que eles sejam nenhuma minoria. 1/3 da população brasileira. Se tem alguma coisa que é a eleição desse imbecil, desse medíocre, dessa excrescência que é o presidente da República, se tem alguma coisa que
que isso ensinou para a gente, é que há esse público, há essas pessoas, e que essas pessoas têm suas opiniões, etc, etc. Então, eu reitero assim, que eu acho muito importante que ele tenha ido lá. Vários dos áudios que a gente ouviu ali, para mim, são espantosos, justamente por esse motivo, não por ser a entrevista com um extraterrestre, mas por ser uma entrevista com pessoas que a gente encontra no ônibus, que estão na rua, né? Então, nesse sentido, acho que muitas vezes o jornalismo, a grande pauta do jornalismo não está em ter uma ideia mirabolante, e está, na verdade, em ir ao encontro daquilo que é mais comum, de que parece que todo mundo sabe, mas, na verdade, ninguém foi ver, né? Então, isso aí eu acho que é um grande elogio, assim, um grande ponto positivo do trabalho dele. E veja que não é uma coisa simples, mesmo ele sendo alguém que está nesse meio cultural, ele expõe isso nos podcasts, e também nós conversamos a respeito disso. Não é uma coisa simples. Eu não acho que qualquer jornalista, ou um jornalista qualquer, teria facilidades enormes para chegar nesse meio, muito pelo contrário. Isso revela mais uma vez a nossa ignorância, enfim, a respeito disso, né? Eu gosto muito quando no primeiro episódio ele cita a fala do Emicida, porque, enfim, eu tenho uma tese de doutorado sobre cultura hip-hop e sou uma pessoa que vem da periferia, apesar de não ser de nenhum ramo protestante, sempre me incomodou muito também essa generalização a respeito do que são os protestantes, ou mesmo a expressão que eu usei antes, de chamá-los todos de crentes, que é um sinal muito claro da nossa ignorância a respeito deles, né? A gente tem muitas subdivisões aí, com muitas especificidades. Então, essa era a primeira coisa que eu queria dizer. Eu acho que, assim como o Ricardo disse, sim, eu vejo um filão aí, não sei se essa expressão é muito comercial, também não sei se tem problema ser comercial, mas eu acho que aí há um tema, um contexto, um grupo de pessoas que merecem ser tratados, e que, do ponto de vista jornalístico, isso realmente pode render produtos jornalísticos de interesse real. Posso estar falando alguma besteira em relação a isso, porque eu também confesso minha ignorância, que eu não conheço, além do que passa na televisão, eu não conheço coberturas jornalísticas em relação a esse público. Mas, mesmo que haja, o jornalismo é um campo de disputa de narrativas, então vale a pena, talvez, realmente tentar uma cobertura ou algum trabalho jornalístico que envolva essa população. É gente pra caramba. Muito bem. Fora isso, eu vou tentar aqui ser eu vou tentar ser educado, na verdade, porque eu acho que a universidade é o lugar do pensamento crítico. Acho que o nosso trabalho é um trabalho também de crítica, mas ultimamente eu estou trabalhando na CNN e eu saio todo dia de lá agradecendo a mim mesmo, porque eu não dei na cara de ninguém. Então eu vou tentar evitar esse tipo de agressividade, que é simplesmente um sinal de ignorância, de fragilidade, mas vou tentar ao mesmo tempo não renunciar à crítica que me parece ser necessária fazer nesse momento. Então, assim, com todo respeito ao Lázaro, a orientação do professor Santoro, que eu passei pela ECA como professor substituto, mas eles são os titulares lá e tem um trabalho há muitos anos. Então eu quero aqui pavimentar essa minha crítica, antes de tudo, dizendo do meu enorme respeito ao Lázaro, aos professores da ECA, à universidade onde eu fiz doutorado, dei aula, um lugar que eu amo, eu inclusive moro vizinho aqui. Então eu quero pontuar, Lázaro, 3 aspectos que eu acho que mereciam ser observados, e que são aspectos que realmente tiram um pouco da qualidade do trabalho, certo? Queria dizer que a questão do áudio, que o Ricardo já comentou, é realmente alguma coisa que chama a atenção, entendeu? O Ricardo também comentou que nós estamos num período de dificuldade de obter essas falas,
Mas eu fiquei pensando aqui, por exemplo, se a gente talvez mandasse a gente, que eu já estou me colocando ao lado dele aqui, veja como eu estou tendo dificuldade de fazer a crítica, mas que pudesse ser mandado perguntas por WhatsApp, por exemplo, que essas pessoas pudessem responder, porque, bicho, aqueles áudios, eles não são, por exemplo, áudios que a gente coloca em anexo de um trabalho escrito, que aí poderia ter algum ruído, etc., né? Eles são, na verdade, o produto principal que está sendo apresentado. Então, e também me parece que os ruídos eles surgem numa quantidade muito relevante de áudios. Se tivesse sido pontual em um ou outro, assim, acho que poderia passar, mas eu quero crer que eu tenha ouvido com muita atenção e realmente isso me incomodou, chamou atenção. Num trabalho de áudio, realmente ali foi, para usar uma expressão religiosa, foi um pecado. Você cometeu um pequeno pecado ali, tá? A segunda questão que me parece aí que essa questão do áudio é uma questão técnica, né? Eu queria comentar uma questão que talvez possa classificar como conceitual, que é o seguinte: eu acho que em muitos momentos dos 6 episódios, as pessoas que estão falando ali, elas falam de temas pontuais que não estão no foco do podcast, que poderiam ser eliminados, portanto. Então, vocês citaram, o professor Ricardo citou, por exemplo, a questão da mulher que comenta sobre o Bolsonaro. Veja, por exemplo, se os podcasts fossem todos sobre como esse público votou na eleição, aí nós teríamos uma linha de raciocínio, mas, por exemplo, esse debate aparece em um ou outro podcast. E outros temas que são menores, eles vão aparecendo ali. Então, eu acho que houve uma abertura, talvez um pouco excessiva, temática, não é? E que, quando o Lázaro propõe, por exemplo, ele repete isso no início das apresentações, ele diz, olha, a gente vai aqui explorar os motivos pelos quais essas pessoas abraçaram as suas agremiações religiosas, ou denominações, agremiações é péssimo, né? Denominações religiosas específicas. E só isso daí, se fosse levado em consideração, poderia ter justificado a eliminação de várias outras passagens que aparecem pontuais em um ou outro podcast e que, portanto, prejudicam um pouco essa questão de um foco, não é? Eu fiquei pensando, por exemplo, em muitos outros momentos, os entrevistados falam daquilo que os levou de uma determinada agremiação religiosa, de uma determinada nomeação religiosa para outra. Então, isso, por exemplo, também poderia ter sido um foco específico. Por que você trocou de igreja? Certo? Então, um segundo ponto que eu gostaria de comentar é esse, que talvez merecesse um olhar a respeito dessa questão. A gente que eu tenho aprendido muito, eu nunca trabalhei em televisão, minha trajetória é toda de impresso, de internet, e eu tenho aprendido muito sobre hoje na TV, eu tenho aprendido muito essa questão do corta, vamos deixar só aquilo que é o foco aqui do debate, etc. Então, esse seria um segundo ponto. E uma terceira coisa, para não me alongar muito, para ser também bastante objetivo, como o Lázaro foi, o professor foi, uma coisa que me chamou a atenção foi que você tem ali podcasts as diferenças de tempo entre cada podcast me parecem muito significativas. Então você tem, por exemplo, um episódio de 9 minutos e tem outro de 23 minutos. Tenho a impressão que esse aspecto também deveria ter sido levado em conta, porque justamente quando estamos, o professor aí até citou a questão de se ele estava pretendendo fazer uma série, de qualquer forma, quando a gente faz uma sequência, digamos aqui, uma sequência de 6 episódios, me parece bastante natural, me parece quase que obrigatório que
os tempos dos episódios sejam bastante parecidos. Evidentemente que, para usar outra expressão religiosa, que a gente não vai ter uma visão xiita disso, de que todos tivessem que ter exatamente o mesmo tempo. Mas uma diferença de tempo entre 9 e 23 minutos e variando entre eles, realmente causa uma diferença significativa também no conteúdo, não é só uma diferença de tempo. Eu vejo, por exemplo, que no último, se não me engano é Luísa ou Luzia, a mulher dá uma entrevista bastante empolgada, bastante aprofundada sobre questões da vida dela, fala do marido, da mãe que jogou a oferta dela fora, fala do primeiro momento da vida dela numa casa de família, depois na vida dela bastante pobre, morando com a família, etc. O passeio, digamos assim, entre aspas, que essa personagem faz, ele é muito mais amplo e profundo do que as falas de outros personagens. Então, quando eu cito aqui essa diferença de tempo, eu na verdade, estou querendo dizer que essa diferença de tempo ela não se esgota numa questão, me parece, não quero aqui também ser dono da razão, mas não me parece que seja só uma questão quantitativa, ela tem implicações qualitativas, ela tem implicações no conteúdo, no sentido da profundidade e da variedade de coisas que os entrevistados são capazes de abordar. Então, eram esses os 3 aspectos que eu gostaria, na verdade 4, né? O primeiro aspecto, eu reitero aqui, que eu acho que a questão da pauta é um elogio que deve ser refeito. Queria até lembrar aqui, porque faltam 2 minutos, segundo o meu relógio, que sempre quando eu falo da revista Realidade, que é um outro produto jornalístico, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns remanescentes da revista Realidade, na revista Caros Amigos. Infelizmente, todos eles já morreram hoje, mas eles me falavam que o grande segredo do sucesso da Realidade não era essa ilusão teórica chamada jornalismo literário, mas que era o tempo que eles levavam para discutir as pautas. Então, o meu primeiro, só retomando tudo que eu falei e fechando, eu reitero que a questão da pauta, para mim, é muito importante. Eu acho que o jornalismo começa a dar certo ou a afundar na pauta, né? Quantos repórteres eu já vi para a rua, eu mesmo mandei para a rua, e a coisa naufragou porque não sabia direito o que estava fazendo lá. Então, a pauta é fundamental. Nesse aspecto, acho que é um ganho. O segundo aspecto foi esse do áudio, que eu acho que realmente dá uma prejudicada. A questão temática, que me parece que poderia ter ainda um fecho, um corte, uma limadinha, limar um pouco algumas coisas, para deixar ainda mais alinhado. E essa questão um pouco da diferença dos tempos, que me parece que tem implicações não só quantitativas, mas na qualidade do conteúdo, certo? E aí, Lázaro, eu, na verdade, então não tenho, assim, perguntas específicas para você. Eu tenho esses 4 aspectos que me parecem relevantes de serem comentados, e como isso aqui não é um tribunal da Inquisição, eu te deixo à vontade, para outra expressão religiosa, eu te deixo à vontade para comentar algum deles, se achar que deve comentar, refutar, se achar que deve refutar, enfim, você fica à vontade, porque minha intenção aqui é só tentar fazer uma contribuição produtiva aí ao seu trabalho. Mais uma vez, agradeço a lembrança. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor. Bom, a respeito da qualidade dos áudios, eu concordo, e eu acho que ainda eu, ouvindo, né, esses comentários, eu acho que eu posso até pensar em outras formas de melhorar e aprimorar o que foi feito. Sobre os cortes temáticos, eu também acho que eu concordo que houve uma diferença, assim, de profundidade de entrevistas e de uma maneira justificando as diferenças de tempo dos áudios, né, dos episódios, e a questão de fazer um corte temático, etc. A questão que eu procurei fazer é que, se eu juntasse, por exemplo, eu fiz 2 episódios com a Assembleia de Deus do Brás, né? Eu pensei que não ia casar muito bem, ia ficar mais longo, ou ia aumentar, né, de forma demasiada o episódio de uma igreja só, e colocar as duas entrevistas.
ou se eu até pensar em juntar, aí eu vou ter que partir para o corte e fazer uma coisa bem mais compacta, e aí eu penso que se eu fizer isso com uma entrevista, eu vou ter que, digamos assim, passar um corte em todas praticamente, né? Acho que é alguma coisa que eu posso considerar também. Lázaro, eu posso te interromper? E pegando um gancho nessa... Enquanto o Marcos estava falando, eu queria fazer uma provocação, se você puder também responder. Quando eu disse que o jornalista precisa jogar nas 11, né, talvez mais até do que nas 11 hoje em dia, na verdade, isso veio na minha cabeça pela questão da edição, sabe? Eu acho que o teu podcast ele é muito rico em conteúdo, e eu acho que todos os senões que a gente está levantando aqui, eles têm a ver com a forma final, né? A estrutura dele é muito, muito esperta, nada a acrescentar. Mas, por exemplo, esse fato das diferenças de minutagem de um episódio para o outro, não tem nenhum problema em si, né? A gente pode até aqui discutir que tem muitos podcasts grandes que também têm essa diferença de um para o outro. Mas a gente pensando no teu público, que no caso é esta banca, né? Me parece que o jornalista precisa pensar nisso, né? No acabamento dele. Então, a gente tem hoje uma série de facilidades de microfone de lapela, custa R$100, entendeu? Um bom microfone de lapela. Esse microfone meu aqui custa $60, né? O que eu gravo meu podcast. Já foi mais barato antigamente, né? Que o dólar estava mais amigável. Mas seja como for, hoje a capacidade de alguém produzir um conteúdo com qualidade profissional, com mecanismos muito baratos, é real, né? Existe, né? E programas de edições rudimentares que são gratuitos, né? Esse tipo de coisa tudo é fato, né? Então eu acho que, se eu entendi bem ali o que une né, as considerações que o Marcos fez com as que eu fiz, me parece que a gente está falando a mesma coisa, né, Marcos? Dessa coisa do empacotamento, né, do wrap-up, para usar um termo meio publicitário aí, mas de como você vai empacotar o teu produto na hora de apresentar para o teu público, né? Se isso vai para a podosfera e o teu público não se importa com isso, é uma coisa, mas a tua banca era quase certo que se importaria, né? Porque a gente está aqui para isso, né? Para ficar, olha, tem a minutagem, o tempo e tal. Então, queria que você comentasse um pouco a esse respeito do empacotamento, o quanto disso fez parte do teu cardápio aí, da tua preocupação. Sim, em relação a isso, eu tive algumas limitações na hora de fazer, porque acabou, digamos assim, eu estava contando, no começo do ano, estava contando com um estúdio lá do CJI, acabou não acontecendo, mas aí eu acabei acabei fazendo em casa tal, e aí quando eu fui, por exemplo, gravando com o fone do celular mesmo, e fazendo edição depois de passar pro podcast, de qualquer forma. Então, para fazer a edição. Em relação a isso, eu pensei mais a minutagem, eu acabei pensando o que ia fechar mesmo, mais do que pensar na minutagem especificamente. E eu acredito que é possível ainda melhorar, sem dúvida nenhuma, a qualidade, até melhorar um pouco a padronização e o acabamento das questões, até mesmo nos offs, eu acho que é possível dar uma melhorada no que foi apresentado. Então, Marcos, você tem mais alguma coisa que você queira comentar da resposta do Lázaro? Só que eu já fiz tanta banca e em geral as pessoas dizem, uma das coisas que dizem nas bancas olha, você deveria investir nisso. Eu acho que isso tem uma possibilidade de existir de verdade no mundo jornalístico real.
não queria parecer repetitivo aqui, Lázaro, e eu não conheço qual é a cobertura jornalística desse universo gigantesco, mas eu fiquei muito interessado, eu ouviria uma cobertura, enfim, um podcast que tratasse desse universo. Eu acho que ali vale pensar de verdade mesmo na possibilidade dessa cobertura, porque eu agora até estou falando enquanto eu penso, a gente tem o que chega para o grande público são os canais de TV e os programas de rádio, mas eles são sectários, ou seja, eles são daquela própria igreja. O que você fez não é de nenhuma igreja ou de nenhuma denominação específica. Me parece que, nesse sentido, você teria a possibilidade de falar não só com as pessoas das denominações religiosas ditas protestantes, mas eu, por exemplo, que sou um herege, eu teria interesse em ouvir, entendeu? Então, eu não queria aqui fazer aquela repetição do acho que o teu trabalho tem possibilidade de existir e tal, mas se eu estiver falando alguma besteira, você tem melhor condição do que eu para saber. Mas eu acho que vale ter fazer uma pesquisa, ter um olhar, nesse caso ter uma audição, para saber, por exemplo, o próprio podcast, Ricardo, você me desculpe, eu não conheço o seu podcast, então eu posso estar falando uma coisa aqui que você mesmo já faz. Você me desculpe se eu estiver cometendo esse erro, mas o que me chamou a atenção é que o Lázaro, mesmo sendo alguém de dentro desta comunidade, conseguiu fazer uma coisa muito difícil, que no limite é impossível, mas que é um grau de distanciamento, para falar como jornalista que vai reportar diversas manifestações que ele não, pelo menos não aparentemente, não está aderindo e nem execrando nenhuma delas. Isso faz do podcast dele, dá uma possibilidade do podcast dele falar com um público que é ainda maior do que esses 30%, que já é gigantesco. É isso, eu não sei se isso caberia numa rádio, se isso caberia dentro só de um ambiente virtual, mas, cara, é extremamente interessante. Nem as pessoas de São Paulo sabem que tem 26 igrejas na Celso Garcia. Olha, vou encerrar aqui, eu ando de bicicleta e confesso para você que eu tenho um amigo que trabalha na televisão, trabalha para a Record, que transmite a questão lá da Igreja Universal. Inclusive, esse amigo que me levou para a CNN. Eu, de tanto ouvir ele falar do tamanho do templo da Igreja Universal, eu um dia peguei a bicicleta no fim de semana e fui lá ver. E eu fiquei me sentindo um puta de um imbecil, do ponto de vista jornalístico, velho, de não conhecer aquela monumentalidade. E mais imbecil ainda quando eu vi os outros templos em volta, que só não chamam tanta atenção, porque o Edir Macedo ali, ele foi além de Salomão ali. Mas eu fico pensando nisso, eu falo, cara, tá aqui a pauta, entendeu? A pauta tá aqui, as pessoas não conhecem isso, então talvez realmente haja aí no seu podcast uma possibilidade realmente de continuidade, que eu não gostaria que parecesse mais uma daquelas frases chavão, de praxe, que se fala em TCC. Eu realmente acho que tá aí o Bolsonaro para provar, essas pessoas existem, e hoje, se tem uma outra vantagem, é que o Bolsonaro não só falou para essas pessoas, mas ele disse para as outras que elas existem. Então, isso amplia o público enormemente, né? Era isso, Santoro, muito obrigado mais uma vez aí, viu? Você quer comentar alguma coisa, Lázaro? Não, então, eu concordo assim com a ideia que é possível falar, que como eu deixo claro no podcast, eu fui àquelas igrejas, mas eu não, como você falou, eu não aderi, né? E eu tentei fazer alguma forma de que eu fosse justo, mesmo tendo discordâncias, não ficasse na generalização, no estereótipo. E aí, quando eu fico pensando em outras coisas, dá para fazer a mesma coisa com vários outros assuntos. Então, sei lá, por exemplo, existem ministros da Igreja Presbiteriana do Brasil no governo Bolsonaro. É totalmente possível pensar em como que a gente
pensa essa igreja, que é uma igreja de missão, né, uma igreja tradicional, por que eles aderiram ao governo, né, esses ministros específicos, e o que isso impacta na igreja. Então, daria para pensar, explorar esse assunto de várias formas também. Muito bem. Eu queria fazer um comentário também para vocês, para o Lázaro, que é o seguinte: primeiro, agradecer aí as observações, e que, principalmente, a questão técnica foi um tema aí que a gente discutiu o tempo inteiro. E o que eu entendi que o Lázaro propõe? Primeiro, que ele resolveu apostar nas boas histórias, que é uma coisa muito importante no formato, sobretudo de podcast. E essa questão técnica, ele teve um esforço, ele mandou várias versões, passando filtro de um jeito ou de outro, mas eu tive que falar para ele o seguinte: o áudio não tem jeito, o vídeo você ainda dá um jeito, mas áudio não. O vídeo você deixa preto e branco, faz um insert em cima, bota uma imagem em cima, você dá um jeitinho, mas áudio não tem jeitinho possível. Então, a questão do áudio, de fato, a gente tem comentado, e isso daí eu acho que tem esses dois componentes. Um, dele ter apostado na boa história e achar que isso poderia sobrepor a esses problemas técnicos, o que não é verdade. Eu acho que o problema técnico, ele existe, e ele, enfim, eu observei o que ele fala, o tempo inteiro, essa interação. Quer dizer, se a interação é fundamental, isso que eu acho, agora, esses são os comentários que eu queria fazer, o fato dele interagir e existir enquanto jornalista, para mim, foi a coisa mais importante da série. O que acontece? O jornalista, normalmente, então, ele tenta ter um olhar objetivo, etc., tenta, enfim, colocar os vários aspectos daquele tema, mas o Lázaro não. Ele faz um jornalismo que eu acho que é um jornalismo moderno, que é um jornalismo que toma partido e que participa intensamente. Quer dizer, ele não é aquele jornalista que vai fazer qualquer pauta. Então, no caso, ele teve essa facilidade de usar de ter a terminologia, a postura e despertar confiança em quem dava o depoimento. Porque, claro, escuta, a imprensa veio para descer o cacete, para ridicularizar, é uma forma, né, o tratamento que é dado aos evangélicos é com todos aqueles preconceitos que ele colocou no início. Então, é esse mesmo, as pessoas não conhecem, generalizam. O Ricardo foi muito claro em explicar também como tudo isso funciona. Então, a proposta do Lázaro acabou sendo atropelada, porque a primeira coisa que eu perguntei é assim: não dá para voltar para gravar? Não dá para gravar de novo? Quer dizer, você vai ter centenas de pessoas que vão ter histórias boas também. E qual é o problema? O problema foi, infelizmente, a pandemia, que ele disse: não dá para voltar, eu vou ter que me virar com o que tem. Em alguns casos, ele teve até uma dificuldade, talvez ele tivesse uma dificuldade de ter acesso de novo. Em alguns lugares ele foi bem recebido, em outros não foi bem recebido. Quer dizer, ele até fala no meio do podcast, isso que é uma coisa que eu dou muito valor, que é o jornalista insistir. Ele falou: olha, eu fui lá e a pessoa primeiro falou isso, depois falou aquilo, falou que podia, depois não podia, e mais, e ele insere a família dele também. Quer dizer, tudo isso são as coisas que eu gosto muito no trabalho, que é a postura e o envolvimento dele. Agora, essa questão mais técnica, infelizmente, ela é insolúvel. Eu acho que não dá para melhorar, não. Não tem como, tecnicamente, melhorar. O que dá para fazer é corta alguma coisa, dá uma mistura, mas eu não sei se é essa a questão. Por quê? Porque eu acho que a ideia, eu me surpreendi quando ele falou que a série termina. Falei: como a série termina? Isso daí vocês mesmo colocaram, tem assunto
Você vai garimpando o assunto, ampliando histórias, etc. Você vai só para a questão da cura, a questão só do dinheiro, a questão do donativo. Você tem 1 milhão de aspectos aí super interessantes que podem gerar, podem ser, enfim, isso pode virar alguma coisa regular. Só que entra aquela questão, bom, entre aspas, quem paga a conta, quer dizer, ele vai fazer isso, dá trabalho, é complicado, será que alguém pagaria essa conta, teria interesse? Enfim, são coisas para ele pensar no futuro. A outra coisa que eu queria comentar diz respeito à questão da diversidade de pensamento entre as pessoas. Vocês observaram essa questão, e principalmente o Marcos, eu achei muito bem colocado essa questão de, puxa, mas Abreu ampliou muito. Isso é um aspecto a ser considerado, porque da mesma forma que isso perde um pouco o foco, por outro lado, revelou aspectos, para mim, inimagináveis. Eu também não conheço muito bem como funcionam essas igrejas e, sobretudo, os usos e costumes, os dogmas, eu não conheço bem. Mas algumas coisas que foram faladas, para mim, foram inimagináveis, que fugiram do lugar comum que eu estou acostumado a ouvir. Então, se de um lado isso daí faz você perder um pouco o foco, por outro lado, o ouvinte, no meu caso, me chamou a atenção para coisas que eu não, enfim, eu fui surpreendido. E eu acho que o rádio, ele tem que surpreender, o podcast, a TV, vídeo, tudo, o jornalismo, principalmente o audiovisual, né, no caso, tem que surpreender a cada minuto. Tem que ter alguma coisa que me faz, como dizem os franceses, frappé, né, me chacoalham, retomam o meu interesse, é uma palavra, é uma música, é um ruído, enfim. Então, isso é uma coisa aqui que eu acho que também é importante de ser lembrado. E a última coisa que eu queria dizer é o seguinte, quer dizer, o Lázaro foi um bom aluno, entre aspas, um bom estudante, quer dizer, ele fez o trabalho de conclusão de curso dele, cumprindo todas as etapas, interagindo comigo, com outras pessoas, com técnicos, enfim, eu acho que ele procurou avançar, evoluir, ele refez cada um desses podcasts muitas vezes, quer dizer, as primeiras versões vinham de um jeito, depois eram retomadas, eram retrabalhadas, eu acho que a edição não linear permite tudo isso, né, você refazer, retrabalhar e recriar. Eu acho que, nesse sentido, dentro desse espírito de que hoje o jornalista tem que saber fazer tudo mesmo, não é só segurar o microfone, não é só fazer pauta, tem que fazer a pauta, tem que gravar, tem que editar, tem que limpar. E o conceito de edição hoje talvez seja a coisa mais importante no jornalismo, que é o que dá a narrativa. Você seleciona, eu quero isso, eu quero aquilo, é o que dá a autoria, o que faz com que um programa seja diferente do outro, né? E, então, isso reafirma a importância da autoria e, sobretudo, essa capacidade que você tem de organizar o caos, né? Você sai para fazer, no caso dele, gravou um monte de coisa para fazer o roteiro depois. Então, ele saiu com um microfone e uma ideia na cabeça, não com um roteiro, ele saiu com uma ideia. E depois, com todo o material que ele conseguiu, ele organizou um roteiro. É possível trabalhar assim, é uma forma de fazer o documentário sonoro, não é a única forma, tem outras formas, mas essa é uma forma de trabalhar. Então, no caso, o resultado que ele apresenta, eu acho que ele apostou nas boas histórias, ele apostou e respeitou muito, é isso que me chama a atenção, ele respeitou muito as pessoas. Ele não direcionou, isso é uma coisa que é muito importante, ele não fala, como você consideraria se acontecesse isso, se o Bolsonaro fizesse isso, o que você faria? Quer dizer, ele não induz e não tenta manipular as pessoas. Eu acho que ele teve uma atitude de respeito muito grande a essas pessoas simples, pessoas muito simples que
que ele entrevistou, e eu acho que ele conseguiu respeitar. E ele só não precisa ficar falando Então, depois chega uma hora que não dá mais, mas não importa. Mas é isso que eu queria dizer. Eu acho que o Lázaro me surpreendeu do ponto de vista de mostrar coisas interessantes num mundo que eu realmente não conhecia. Quer dizer, você conhece de ouvir falar de uma outra pessoa que, enfim, que é religiosa e participa intensamente disso, mas, sobretudo, dos estereótipos que chegam até a gente. Eu acho que, nesse sentido, eu fiquei muito agradavelmente surpreso e eu aprendi muito sobre as religiões, sobre as diferentes... Já vi que não é a mesma coisa mesmo, que é diferente, né, Ricardo? Os evangélicos não é bem assim, existem diferenças e as pessoas, antes de tudo, são pessoas que também têm suas convicções, enfim. Isso daí eu acho que o Lázaro conseguiu me apresentar. Mas é isso, gente. Agora, o que a gente faz é o seguinte, o Lázaro e o Ulisses, eles saem da sala, a gente discute uma nota para eles e eles voltam. A gente avisa pelo WhatsApp, Lázaro, que quando vocês podem voltar. Lázaro, você está aí? Tá. Estou ouvindo. Muito bem. Então, Lázaro, a banca conversou, discutiu, enfim, os seus trabalhos, as considerações. Enfim, você foi aprovado com a nota 9, tá? Então, obrigado. Elogia muito o seu trabalho jornalístico e as observações dos colegas com relação à questão técnica tem que também ser considerada no trabalho de conclusão de curso, tá? Então, essa é a sua nota, parabéns, Lázaro. Tá? Muito obrigado, agradeço ao professor que topou fazer a orientação, ao Marcos que ajudou desde a época da iniciação científica e topou também fazer parte da banca e ao Ricardo por ter topado participar também da banca, ter disponibilizado o tempo para ouvir e avaliar o meu trabalho. Eu agradeço muito mesmo. Legal. Excelente sorte para você, velho. Parabéns. Obrigado. Lázaro, estamos sempre aí. Eu sei que você tem interesse na continuidade da sua vida acadêmica. O que eu puder te ajudar, você sabe que eu estou sempre à disposição também. A gente sabe onde eu moro, tá? Estamos sempre aí, estamos juntos. Pode acionar, qualquer coisa, grita a qualquer momento aí. Muito bem. Obrigado, Marcos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ulisses, aí pelo apoio e pela participação. Lázaro, felicidades para você e muito sucesso. Gente, Feliz Natal, felizes festas aí para vocês também.